No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é segunda-feira, 1º de julho de 2019. No Jornal da CUT de hoje, jornalistas de Alagoas recusam redução salarial de 40% proposta por donos de emissoras e mantém greve. E ainda, os números do desemprego no Brasil. Você confere agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Jornalistas de Alagoas estão em greve desde a terça-feira passada em protesto contra a intenção dos empresários, donos de veículo de comunicação, de afiliadas como Globo, SBT e Record, de diminuir o piso salarial da categoria em 40%. Houve uma reunião na quinta-feira, uma audiência de conciliação, na verdade, no Ministério Público do Trabalho, que terminou sem acordo. Mas quem vai falar sobre isso com a gente é a Hélida Miranda, que é secretária de combate ao racismo da CUT Alagoas e dirigente do Sindijornal. Ela vai falar sobre a audiência. Oi, Hélida, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da CUT. Em que pé que está a greve? Essa reunião de conciliação entre o Ministério Público do Trabalho e uma comissão de negociação da diretoria do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas foi um esforço no sentido de mediação para construir uma proposta negociada no sentido de contemplar, construir um meio termo a fim de contemplar e finalizar a greve de forma que fosse boa para as duas partes. O que ocorre é que mesmo com todos os esforços de metodologias, inclusive colocada pelo Ministério Público do Trabalho, que a gente sauda esse esforço, ontem a gente realizou uma assembleia da categoria para analisar detalhadamente essa proposta, e a avaliação que a gente faz é que essa proposta modifica muito pouco do que já havia sido colocado anteriormente por parte das empresas. Certo. Porque, na verdade, o ponto principal para nós, dois pontos principais para nós, que é a defesa e a manutenção do piso, não estariam garantidos na medida em que eles apresentam um plano de cargos e carreira, onde hoje o que é o piso deixa de ser o piso e passa a ser um valor intermediário numa escala de 3 faixas. Então, existiria a redução de salário, ou seja, muita gente ganharia menos do que o piso atual. Né? E aí essa é a grande bandeira que está colocada para nós, é não aceitar essa redução salarial. Tá. E a outra questão é a chamada imunidade ou estabilidade garantida por 1 ano até a nossa próxima data base. Isso eles também não respeitaram. Eles estão sugerindo nessa proposta que foi articulada ontem 6 meses. Ou seja, eles já estão anunciando a demissão. Vê se eu estou certo no meu raciocínio. Eu sou empresário, eu sou dono de uma empresa, né, de comunicação, oferecendo uma redução do piso para daqui 6 meses, com essa nova proposta, mandar todo mundo embora e recontratar, se possível, né, recontratar com um salário menor. É isso, né? É exatamente isso. Entendi. Se a gente conseguir falar, inclusive, em valores, né, qual é o valor do piso hoje de um jornalista em Alagoas? Olha, o piso do jornalista em Alagoas hoje é R$ 3.565,27. Certo? Que pode, até para um estado pobre como Alagoas, parecer muito para alguém. Certo? Só que quando a gente faz as contas da hora trabalhada comparando com outros estados que têm plano de cargo e carreira, que tem a hora extra garantida e que os trabalhadores jornalistas ganham mais de um piso do seu estado, a nossa hora trabalhada ela é igual ou menor do que a dos demais colegas jornalistas de outros estados. A jornada de trabalho é quantas horas aí? É 6 ou 8? A jornada de trabalho é 5 horas. 5 horas. E pode ser estendida até 7 horas mediante pagamento de horas extras. Certo. Certo? Então, isso é praticado em outros estados, mas aqui em Alagoas o piso é o teto. Ou seja, todo mundo, quem tem 1 ano de carreira ganha o piso, quem tem 20 anos de carreira ganha o piso. Nossa, e até mesmo nas retransmissoras de Globo, de SBT e nessas emissoras mais ricas? Isso também acontece. O que a gente tem no acordo coletivo de trabalho são gratificações de 20% para quem acumula funções. Então, o editor ganha o piso mais 20%, o apresentador ganha o piso mais 20%.
certo? Uhum. Mas isso não... Inclusive, o próprio piso é referencial para fazer essa multiplicação do percentual, né? Uhum. Então, a gente não pode permitir que esse nosso valor de referência seja reduzido, porque, na prática, isso vai reduzir o salário dos trabalhadores. Vai reduzir, pela uma conta básica que a gente faz aqui por cima, de 3.500 iria para R$2.000 por mês, é isso, né, Hélida? Exatamente, 2.150. Absurdo. É a proposta deles. E bruto, porque aí quando a gente vem para os descontos previdenciários, INSS, etc., esse valor cai também de uma maneira significativa. Só para a gente poder ter detalhes, então, nessa audiência de conciliação, de mediação que teve no Ministério Público do Trabalho, nessa quinta-feira, 11 da manhã, os jornalistas pediram o quê e os empresários ofereceram o quê, exatamente, Hélida? Nós pedimos, basicamente, a manutenção do piso salarial, no valor da campanha da Tabase 2018, e a estabilidade e imunidade por um ano, ou seja, não ocorrerem demissões por um ano. Certo. Foi isso que a gente reivindicou. E o que eles ofereceram foi uma redução de piso, no sentido de que o piso não seria mais a faixa 3, e sim a faixa 2. E vamos dizer assim, a imunidade apenas por 6 meses. 6 meses. Tá? Agora vamos só explicar o que são essas faixas. Tem faixa 1, faixa 2, faixa 3, então como é que a gente pode explicar isso, Hélida? Veja só, os patrões, depois é uma conclusão de que é importante ter um plano de cargo, carreira e salário. Nós sempre defendemos isso, mas a gente entende que um plano de carreira, a gente pega o piso que a gente tem hoje e parte dele para cima. Certo. Dele para frente. A proposta deles, uma faixa menor, uma faixa intermediária de 2.000 e pouco e a faixa principal no valor do piso que nós temos hoje. Ou seja, o piso deixa de ser piso e se tornaria o teto. Então, isso para nós vai na contramão do que nós entendemos como plano de cargo, carreira e salário. Certo. Aí a proposta que eles modificaram ontem foi dizer, não, tudo bem, então o piso não vai ser a faixa mais alta, vai ser a faixa do meio. Então a gente entendeu que é o seguinte, se a proposta, o resultado dessa proposta é redução para algum setor da categoria, não nos contempla. Certo. Ok. E o que eles alegam? Eles alegam crise financeira. Crise financeira, as empresas estão passando por um momento econômico muito difícil. Aí quando a gente diz, ok, então apresentem os balancetes para a gente fazer um estudo conjunto e ver onde é que pode enxugar, sem ser os trabalhadores pagando a conta, aí eles não topam apresentar balancete. Tá ok, Hélida. Obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da CUT. A greve continua. Na próxima quarta-feira vai ter o julgamento do dissídio da categoria no Tribunal Regional do Trabalho. Até lá, os jornalistas mantêm as manifestações, protestando, inclusive, contra a redução salarial em portas de emissoras. Aliás, esse assunto que a gente trouxe aqui no Jornal da CUT é um debate que atinge o país inteiro, porque se acontecer lá em Alagoas a redução salarial, isso pode acontecer no Brasil inteiro, né? Pode, não só na categoria, como em outras categorias também. Então, pode criar precedentes para isso. Então, o Jornal da CUT vai continuar atento, obviamente, às informações de como é que vai proceder, de como é que vai se desenrolar essa situação dos jornalistas de Alagoas. Mundo do Trabalho. E agora os números do desemprego no Brasil. No trimestre encerrado em maio, o Brasil registrou recorde de trabalhadores e trabalhadoras subutilizados, que trabalham menos de 40 horas ou fazem bicos para sobreviver, e também de desalentados, aqueles que cansaram de procurar emprego sem conseguir recolocação no mercado de trabalho. A taxa de desemprego ficou estável, mas essa também não é uma boa notícia. O que contribuiu para a estabilidade foi, na verdade, o aumento da informalidade. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgados na sexta-feira pelo IBGE. O desemprego no Brasil atingiu 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no trimestre encerrado em maio. A taxa, 12,3%, ficou estável em relação ao trimestre de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 e caiu na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, em consequência do aumento do trabalho informal, segundo o IBGE.
O número de trabalhadores por conta própria, que faz bicos para sobreviver ou abre pequenos negócios, atingiu 24 milhões de brasileiros. A taxa de subutilização da força de trabalho chega a 25% e atinge 28 milhões e meio de pessoas. É recorde da série histórica iniciada em 2012 e registrou uma alta em comparação ao trimestre anterior e ao trimestre móvel de 2018. O número de trabalhadores e trabalhadoras desalentados, aquelas pessoas que procuram emprego durante muito tempo, não conseguiram e que procuraram emprego durante muito tempo, não conseguiram e desistiram, atingiu 4 milhões e 900 mil pessoas e também bateu o recorde da série histórica. Um outro resultado negativo para a classe trabalhadora, apontado pela pesquisa, foi a redução do rendimento médio do trabalhador, que ficou em R$ 2.289. Isso representa uma queda de 1,5% na comparação com o trimestre anterior e, em relação ao mesmo período do ano passado, ficou estável. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio online e distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. A todos um bom começo de semana e a gente se fala na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!